Eu quero que você abra a Bíblia nessa manhã. Se você trouxe, se você não trouxe, se estiver no celular, acompanhe esta palavra. Por que a gente desliga o celular e continua tocando? Me explica. Nós vamos falar nessa manhã sobre uma transformação. Algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos ser... Desculpa, você não vai entender o que eu vou falar, mas nós precisamos ser destruídos para sermos edificados de novo. Destruídos, que eu digo, não é assim, matar, né? Precisamos quebrar tudo aquilo que está ainda na nossa vida, que não tem agradado a Deus, para que nós possamos realmente ter uma vida reta diante do Senhor. Amém? É Jeremias. Abre Jeremias aí, 18. Fala sobre o vaso do oleiro. Eu não quero me estender muito nessa manhã, porque eu preciso cuidar de alguém que está lá em casa. E também pedir para você que você ajude as pessoas que ainda estão enfermas, ore por elas mesmas. Aquele menininho que eu pedi oração lá, que a Milka me passou, o médico desenganou ele, né? Mas ainda está lá. Deus pode fazer um milagre na vida daquele menino. Amém? A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue na sua mão uma obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. E sabemos, ó Pai, que nesta manhã nós precisamos realmente ir até a tua casa, casa do oleiro, para que nós possamos, ó Pai, estar sendo preparados e instruídos, para que o Senhor possa mudar na nossa vida tudo aquilo que precisa ser mudado. Amém? Pode sentar. O barro aqui é a casa de Israel, que foi tirada lá do Egito e levada para Canaã. Nós também fomos tirados do Egito e estamos hoje em prol de ir para Canaã. Fomos tirados de uma maneira, às vezes, uns horríveis, outros mais calmos. E a Bíblia não fala que é pela dor ou pelo amor. Esse versículo não existe na Bíblia. Você vem só simplesmente pelo amor. Quando nós saímos do Egito, nós tínhamos verdadeiramente uma vida completamente diferenciada do que parece que temos hoje. Se eu for falar alguma coisa que você vai ficar ofendido, eu quero que você faça um jejum e oração e ore ao Senhor, porque hoje, irmãos, eu não vou alisar crente mais não, chega, tá? Cansei de ser taxado como uma pessoa que
fica negligenciando aquilo que Deus fala. E às vezes Deus fica falando comigo aqui em cima e eu não falo para vocês. Quando chego em casa, né? Aí eu fico com dor de cabeça, dor nas costas. E esses dias eu fui orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, por que tanta dor assim? Ele disse: porque a tua boca tem sido fechada. Eu falei: nossa, meu Deus. Eu falei: então, o que eu faço? Ele disse: faz o que eu te mando. Não o que você quer, que a pessoa quer que você faça. Eu falei: tá bom. E quando eu vi essa palavra aqui, irmãos, na realidade nós estamos no reino da graça, mas as pessoas estão confundindo graça com desgraça. Ou graça com tudo pode. Não é assim não, irmãos. Não é porque você está no tempo da graça que você pode fazer o que você quer. Nós vivemos debaixo de uma mão chamada Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Nós não temos mais a nossa vontade. A nossa vontade não pode ser mais a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. E às vezes a fossa do mundo tem nos atraído de uma maneira que a gente está fazendo comunhão com isso. Para a gente não magoar pessoas, a gente engole. Jesus disse assim para a mulher que pecou, que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Ele não falou: vai e vê se melhora, se faz alguma coisa para melhorar. Não, ele disse: vai e não peque mais. Para a mulher samaritana, ele olhou e disse: todos são teu marido? Ela disse: não. Ela disse: nem o que você tem é. Tá? Então Jesus, ele não acusava, ele orientava. E eu quero orientar você nessa manhã para você não perder o céu. Por favor. Porque um dia, quando a Márcia perguntou assim: o senhor não vai cantar lá em cima? Eu falei: não vou cantar, não vou me preocupar em cantar, porque tem anjos cantando lá em cima. O problema é que eu quero chegar lá em cima, eu quero ver ele, eu quero, sabe, olhar para trás e ver você atrás de mim. Essa é a minha preocupação. Muitas vezes nós estamos engolindo algumas coisas e Deus sempre falando na sua palavra: olha o pecado, olha o pecado, olha o pecado. Irmãos, Israel aqui estava um caos. Toda a palavra do Velho Testamento, a maioria é tudo correção. E no Novo Testamento? No Novo Testamento também Paulo orienta a igreja, né, a não estar de acordo com o mundo, mas sim com a palavra de Deus. A roda que estava sendo moldada, o vaso, é uma ferramenta sobre a qual o vaso é moldado. Pedala-se embaixo, ela vai rodando e você vai modelando. E eu quero dizer uma coisa para você, que nós precisamos estar em cima dessa roda, para Deus moldar a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós temos... Irmãos, eu fico aqui em cima, eu fico pensando assim: Deus, por favor, não faz isso não. Mas se eu não falar, irmãos, eu não quero mais acarretar sobre a minha vida um peso no qual a igreja é capaz de se libertar. A igreja é capaz de largar tudo. O problema é que nós não queremos ser moldados. O problema é que nós não queremos que Deus mude a nossa vida. Nós queremos ficar como nós estamos, porém na igreja. Está errado, irmãos. Se você quer ficar como você está e está na igreja, você está se condenando do mesmo jeito. Não é a igreja que vai fazer você mudar. É a tua vida que vai fazer você mudar, a tua própria vida. Você tem o Espírito Santo de Deus aí, irmãos. Então entra nessa roda com ele e faz ele mudar tudo que tem que mudar dentro da tua vida. Porque se ele não mudar, irmãos, nós vamos para o inferno. Dá para você entender que nós estamos chegando no fim? Logo, logo vamos ouvir a trombeta e logo, logo vamos ver o alarido de Deus. E aí, quem que vai subir? Quem que vai morar no céu? Aqueles que estão em cima da roda, muitas vezes, eles não querem ser moldados, mas Deus fez com que o vaso se quebrasse para o oleiro fazer de novo. E Deus quer fazer isso. Só que Deus não quer quebrar você, irmão, porque quebrar, sabe, tem um hino que fala: quebra minha vida e faça de novo. Irmão, se você não sabe o que é você está falando isso, que se Deus quebrar você, você nunca mais levanta. Molda a minha vida, Senhor. Tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Senhor,
Sabe, essa semana, irmãos, eu passei uma semana muito, mas muito atribulada. Muito. Você sabe que você levantar de manhã e tossir até a hora do almoço, e depois tomar o remédio, almoçar, ir lá dar uma deitadinha depois do almoço, porque eu deito mesmo, não devo nada para ninguém. Deitei, dormi, a pastora dormiu do outro lado. Quando levanta, tosse até 6 da tarde. Eu disse: Senhor, chega, a minha casa está parecendo uma farmácia. Eu falei: eu não quero, joguei um monte de remédio fora. Falei: Senhor, eu não quero. Ele disse: se você não quer, sabe por quê? Porque você não me deixa moldar a sua vida. Você não me deixa fazer aquilo que eu quero com você. Você fica só colocando empecilho. Eu escutei Deus falar assim comigo, irmãos, naquele quarto. Eu disse: Senhor, então o que o Senhor quer que eu faça? Deixa eu fazer na tua vida o que eu quero. É a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Deixa Ele fazer o que Ele quer com você. Qual que é o problema? O problema é que nós não queremos sair do mundo, mas queremos entrar no céu. Não vai dar possível, irmãos. Ou você sai do mundo, ou você entra no céu. Porque não dá para viver as duas vidas ao mesmo tempo. Muitas vezes nós somos rebeldes. Por isso, nós como vasos, nós não podemos ter uma mudança, porque somos rebeldes. Quando quebrou o vaso, significa que a rebeldia ainda estava naquele barro. Não tinha ainda ligamento, não tinha uma coisa assim moldável. Nós precisamos entender que Deus precisa moldar a gente, irmãos. Quando Deus nos amassa, não é? A gente pensa assim: nossa, Deus está acabando com a minha vida. Não, Deus está mudando a tua vida. Abre aí a Bíblia em Romanos 8. É ruim falar amém nessas palavras, né? A gente quer ouvir Jeremias, mas não quer mudar. A gente quer ouvir Jeremias para outro irmão. Alguém que não está aqui na igreja hoje, né? Romanos 8, 28, se eu não me engano. 8, 28. Diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os seus irmãos. Irmãos, nós precisamos deixar Deus fazer, simplesmente. Eu sei que você veio na igreja hoje, você passou uma semana, sei lá, se tribulado ou não, cansado ou não. Eu só sei de uma coisa: Deus precisa mudar a nossa vida, tá? O oleiro, ele está aqui hoje. O oleiro está aqui hoje. E ele precisa mudar. Existe 1000 possibilidades dele te mudar. Uma delas, a primeira, a primordial, faz a minha vontade. Simples. Há muitas possibilidades de sermos tratados, mas uma só é a essencial, que é deixar Ele fazer. A gente procura sempre algum vaso, né? Esses dias eu estava vendo um negócio lá porque o Samuel, meu filho, eu não sei onde que ele acha tanta tranqueira na internet, de igreja, de pastor, de membro, né? Ele falou para mim: pai, você já viu a unção do pica-pau? Eu falei: Jesus, unção do pica-pau. Não, não é. O pastor sobe na coluna da igreja e fica batendo a cabeça assim, irmãos. E ele desce e fala: esta é a unção do pica-pau. Aonde está indo a igreja do Senhor? Não, fala para mim aonde está indo a igreja do Senhor. Quanta palhaçada nesse mundo, irmãos. E o diabo sabe disso e deixa os crentes assim, criticando. Bem feito, olha que palhaçada, olha que tonto.
É assim, em vez de a gente pegar e falar, Senhor, não deixe fazer mais nada disso, abre os olhos dele para ele entender. Irmãos, o cara me entrou correndo na igreja com uma pomba, você já viu isso? E disse que o Espírito Santo estava entrando na igreja. E soltou a pomba, e a pomba bateu na parede, e saiu correndo. Então o Espírito Santo foi embora também. Igreja, presta bem atenção. Você está vivendo um mundo totalmente, não é transformado, totalmente mutilado pelas coisas do diabo. E nós, como crente, sabe o que nós temos feito? Criticando. A gente não toma uma posição. A gente não ora. A gente não clama. Desculpa a palavra, se dane. Não sou eu. Só que você faz parte. Omissão também é pecado. Eu tenho uma pessoa que ele não é crente, ele é de outra religião, ele é meu amigo, mas ele vive a dele e eu vivo a minha. Omissão. Omissão. Você está se omitindo de falar que ele está errado. Fale. Deus me livre, pastor, se eu falar ele vai me pegar. Não, irmãos, fale. Por que Jesus era perseguido pelos fariseus e também pelos escribas? Porque ele falava a verdade. Eu tenho um amigo que é assim. Eu tenho uma pessoa que é assim. Mas é meu amigo, eu não posso falar nada para ele. É ele e eu. Irmãos, então, você é omisso. Você é um vaso que está emborgado. Ou você é um vaso que está cheio de tranqueira, por isso que você abrir a boca, o diabo vai te acusar. Sabe por que ele vai te acusar? Porque você não está vivendo uma vida reta diante de Deus. Você é omisso. E a omissão é pecado. As pessoas estão indo para o inferno e nós estamos concordando com isso. As pessoas estão indo em prol dos caminhos errados e nós estamos concordando. Mas, olha, eu não quero me meter, pastor. Não quer se meter? Um dia, no juízo final, se você subir, um dia no juízo final você vai ser posto cara a cara com essa pessoa que foi para o inferno, que era teu amigo, que vivia em outras coisas, né? Eu não quero ser detalhista, mas você sabe o que eu estou falando. Vivia daquela maneira e você não falou nada que era errado e que não era. Essa semana eu confrontei uma pessoa. Ele deu um sorrisinho tão amarelo, e eu falei para ele, você sabia que você foi batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, você foi batizado naquela igreja, e você seguia o Senhor naquele lugar, e você hoje é assim. Ele falou para mim, o senhor quer que eu faça? Eu disse, se converta ou vai para o inferno. Ele disse, não, eu não vou para o inferno. Não vai? Vai. Mas pastor, nós não podemos falar que vai para o inferno, nós somos juízes. Mas as coisas te levam a crer que essa pessoa é mais uma interessada ao inferno. E o diabo está com a mão aberta assim, recebendo um monte de gente. E nós como igreja, sabe o que nós fazemos? Somos omissos. Meu amigo, minha amiga, dane-se. Fale o que você tem que falar, mas fale com amor, que nem Jesus falava. Fale com amor, não é impondo, não é exigindo. É com amor, irmãos. Você já pensou que quando aquela mulher chegou, Jesus poderia ter falado assim para ela, ei, adúltera, me dá um copo d'água aí, né? Não, Jesus só falou para ela, eu tenho sede, me dá um copo d'água. Ela disse, como é que eu vou tirar água? Você é judeu e eu sou samaritano, não tem importância, eu estou te pedindo água. E se você soubesse quem te pede água, você me pediria a minha água e eu te daria a água da vida. E ele não acusou ela, irmãos. Ele nem sequer foi uma pessoa injusta com ela. Mas só que quando ele acabou de falar, ela foi na cidade e trouxe a cidade inteira. Viu? Às vezes uma palavra que você fala com amor, a pessoa muda. Nós devemos nos comparar como um oleiro, irmãos. Portanto, existem as melhores possibilidades para que nós nos tornemos vasos úteis. Quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, presta atenção, me veio na cabeça assim, quantos crentes estão na prateleira, é isso, está certo? Prateleira? Quantos crentes estão na prateleira esperando ser usado por Deus e estão cheios de tranqueira?
Deus nunca vai usar você. Sabe por quê? Porque você está cheio de tranqueira. O que menos nós pensamos que não muda é o que Deus vai fazer mudar. Tá? Tem muita gente hoje se sentindo vaso. Mas do quê? Vaso do quê, irmãos? Vaso para quê? O oleiro, o Jeremias, quando chegou na casa do oleiro, ele estava fazendo uma obra, que era um vaso, mas o vaso se despedaçou. E será que Deus não pode fazer isso também com as pessoas que você ama e que você quer que vá para o céu junto com você, e você quer que eles mudem de vida? Pode, irmãos, basta você se posicionar como oleiro. Deixa Deus usar a sua vida. O vaso estragou? Irmãos, quanta gente precisa ser mudada pelo nosso testemunho, irmãos? Quantas? Um monte. Quantas pessoas precisam mudar a vida olhando para nós? A Bíblia não fala? Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele. Mas tudo que Deus, que o Jeremias viu que estragou, mas Deus colocou de novo, um barro novo, e refez o que estava quebrado. Vaso estragado não tem mais jeito, não é verdade? Sim ou não? Vaso estragado? Lógico que não tem utilidade, irmãos. Eu tinha um vasinho lá em cima da televisão, lá perto da televisão, o meu neto foi lá e quebrou o cantinho. A dona Ana falou, passa super bonde. Fui lá e colei. Virei o vaso ao contrário. Todo mundo que chega lá olha e fala, nossa, o vaso bonito, né? É bonito, mas não viu atrás. Atrás está rachado. Quer dizer, não está rachado porque eu colei. Tem crente vivendo assim, irmãos. Virando para os outros ver que ele está bem. Você não está bem? Fala que você não está bem. Qual que é o problema? Qual é o problema? Essa semana eu ouvi uma filha falar da mãe, e ela tem toda a razão, irmãos. Ela tem toda a razão em relação à mãe, que é uma pastora, mas está se fazendo como se fosse uma pessoa cheia da presença de Deus, mas quando chega em casa só dá mau testemunho. Ela falou comigo mais ou menos uns 40 minutos, pastor, me ajuda. Eu falei, vou ligar para sua mãe. Eu liguei. Falei, ó, sou eu. Quero falar com você. Sobre o quê? Eu falei, sobre sua vida. Tá tudo bem. E dá licença que eu preciso sair. E desligou o telefone. Falei, nossa, que bênção. Liguei para a filha, falei, eu tentei falar com a sua mãe. Pastor, ela saiu da casa dela, veio aqui na minha casa. O diabo, acho que falou para ela, a tua filha foi fofocar. E ela veio, começou a falar um monte para a menina. Que crente é esse, irmãos? A igreja está se acabando. A igreja dela está se acabando. Não tem mais quase ninguém. A outra lá fechou. Ela tinha uma outra, fechou. Será que você não entende que você... Olha, eu não sou santo, hein? Já estou... Ai, meu joelho. Escuta bem, eu não sou santo. Eu tenho meus defeitos. E gosto dos meus defeitos. Porque através dos meus defeitos, eu vou tentando mudar. O problema é que as pessoas acham que só porque está aqui, tem que ser santo, irmãos. Tem um defeito igual vocês. Ou até piores às vezes. Só que eu, todo dia vou na roda. Todo dia eu vou na roda. Todo dia Deus vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E Deus vai mudando, velho. Entendeu? Agora, eu vou me mostrar um vaso. E daí, irmãos? Às vezes está rachado, está cheio de tranqueira. E como é que eu posso dar para as outras pessoas? Nunca. Nós não vamos dar nada. Às vezes nós somos vasos, estamos estragados e nós não queremos assumir. E tem pessoas indo do nosso lado, indo para o inferno, e nós um vaso sem utilidade.
Deus precisava mudar Israel. Deus precisava mudar convicções de Israel. Deus precisava mudar palavras de Israel. Essa semana uma pessoa falou para mim: pastor, como é que eram as pedras que estavam atravessando o rio lá, o mar? Eu disse: eu não lembro agora. Eu não lembro qual que era as pedras que eu falei aqui domingo, esqueci. Aí ela falou assim para mim: e a última? Eu falei: a última é pedra de esquina. Quem é a pedra de esquina? Na tua vida. É Jesus? É, então você está firmado em Jesus, não está? Por que você não muda? Por que você continua sempre a mesma coisa? Coisa feia, né? Pega aqui para mim. Porque se eu abaixar, é um problema sério. Quem pensou que eu... Falou, nossa, ele está velho. Velho está o cão. Vem com o negócio de velho, não. Estou novinho ainda, 71. Não é, Kellyson? Estou bonitão ainda, né, Kellyson? Eu era feio pra caramba. Esse dia postei umas fotos com a minha família para minha filha, quando a Fabiana estava grávida, né? Postei umas fotos lá que o Rubens, meu cunhado, levou lá para mim. Eu postei para a Fabiana, falei: Fabiana, mostra para a Júlia, você estava grávida dela, tal, né? Aí eu olhei assim, a pastora estava olhando umas outras fotos, eu fiz assim, ó. Nossa, que gato, hein? Ela parou de olhar e falou: o que foi? Eu disse: não, eu falei: nossa, a Fabiana era gorda, né? Estava gordinha. Da Júlia. O André é feio, irmão. Falei: Fabiana, mostra para o André como ele era feio. E é verdade, era feio. Tinha um bigodinho, né, Fabiana? Nossa, mas era feio demais. Aí eu olhei de novo e falei: mas tu é um gato, hein, velho? Interrompeu a palavra. Tudo bem. Tá. Agora? É mesmo, Zida? Nós vamos orar. E aí eu falei assim: nossa, você está um gato, hein? A pastora Ana falou assim: você quer parar de se exibir? Eu disse: mas eu estou um gato. Bigode preto, sem barba, cabelinho todo arrumadinho, preto, sem barriga. Estava lindo, irmãos. Um vaso perfeito. Aí ficou isso aqui, né, irmãos? É que vai passando o tempo, os vasos vão ficando meio esquisitos mesmo, né? Mas não tem importância, o que tem dentro dele tem muita vivência e tem muita graça. Quer mudar? Quer ser um vaso? Porque eu sempre falo o seguinte: não seja igual eu, seja melhor que eu. Eu sempre falo para os meus pastores: vocês precisam ser melhores do que eu. Igual a eu, deixei eu mesmo. Agora, vocês precisam ser melhores. E eu quero ver vocês sendo melhores do que eu. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Deus não pode me cobrar mais nada da minha e da tua vida. Porque você precisa mudar, e você sabe disso. Mas para você mudar, você precisa se posicionar. O oleiro não pegou o barro do chão e fez o vaso no chão. Ele pegou o barro e fez a roda, pôs na roda, tá? Então, a roda, ela muda, ela transforma, ela restaura e ela faz um vaso novo. Então, deixa a sua vida na roda, tá? Que chama-se Espírito Santo, para que você possa ser moldado. Sabe, quando eu estava ali sentado, eu fiquei olhando as mulheres cantar, as senhoras cantar, fiquei pensando assim: como deve ser, né? Lá em cima no céu. Até brinquei com a Márcia, mas é lógico que eu quero cantar lá em cima. Quero glorificar o nome do Senhor, mas para isso você precisa cantar aqui, louvar aqui, transformar aqui, viver uma vida aqui diferenciada. Tá bom?